Queridos alunos e alunas, como vocês estão? Voltando agora para a nossa segunda videoaula do dia de hoje, do curso de Direito Educacional. A nossa disciplina hoje será Direito Educacional nos Tribunais, Ações Judiciais e Jurisprudência. Tudo bem? Então veja, no primeiro momento do grupo nós dialogamos sobre essa questão da importância de compreender o que é a jurisprudência, de compreender o direito a nosso favor, de compreender essa questão legal, né? E dentro disso nós discutimos um pouquinho, né, dei exemplo de uma ação e compreensão do que é a jurisprudência, tá? Então vamos compreender agora nesse segundo momento da nossa aula, o papel da jurisprudência no direito, ok? Vejam, a jurisprudência ela vem se mostrando como uma ferramenta indispensável para as decisões judiciais similares em relação a um determinado caso, ou seja, em relação a um caso que é igual a outro. Imagine quantas crianças, quantos pais, quantas mães não entram com a ação pedindo vaga em creche. Então, veja, nenhum juiz vai decidir contrário à decisão que é conceder a vaga dessa criança na creche. Por quê? Já é um entendimento pacificado, já existe uma interpretação para a lei e todos os julgadores têm que julgar o mesmo caso semelhante da mesma maneira. Um juiz não pode conceder para uma criança e outro juiz não conceder para outra criança. Então isso daí traria uma dicotomia, uma divergência, e não pode acontecer isso. Por isso que existe o entendimento de se, para aquela lei, para aquele caso em si, né, ele acaba se expandindo para todos os casos que forem iguais. Então, essa é uma questão da jurisprudência, né? Então, isso é muito importante vocês entenderem esse primeiro momento, tá? O que eu gostaria de falar também para vocês é um pouquinho do que eu comecei falando na aula passada, que é o conceito do direito educacional. Para vocês que estão aí no curso de Direito Educacional, né? Como a gente pode conceituar o ramo do direito educacional? Veja, isso não é uma tarefa muito fácil. Aliás, não é nada fácil. Mas o direito educacional, ele tem uma natureza híbrida, ou seja, interdisciplinar, com regras do direito público e direito privado. Ele vai disciplinar as relações das instituições de ensino pública e privada. Então, não é só do nível público, mas também é do nível particular. Então, o direito educacional ele vai disciplinar tanto uma área quanto a outra. Por que eu tô falando isso? Porque parece que direito educacional é só dentro da área pública. Não, é dentro da área privada também, tá? Veja, o direito educacional, ele é um conjunto de normas, de princípios, de leis que regulamentam, ou seja, que versam sobre as relações dos alunos, dos professores, dos administradores, dos especialistas, dos técnicos que estão envolvidos no processo de ensino e aprendizagem, né? Então, isso é muito importante, você entender o direito educacional para que a gente possa avançar na nossa matéria, avançar no nosso entendimento. Quais são os juristas brasileiros mais conhecidos, juristas e educadores mais conhecidos? É bom falar sobre isso, que vocês vão precisar ter um embasamento teórico para respaldar o conhecimento de vocês. Então, na educação brasileira, não podemos deixar de destacar a presença de 4 juristas ou educadores que, de uma forma direta ou indireta, contribuíram para o direito educacional. Então, isso é importante, porque a gente vai estar discutindo sobre jurisprudência, sobre a questão de ações judiciais, e eu preciso dizer quais são esses grandes juristas, esses grandes educadores que trazem grandes relevâncias para a questão do direito educacional. Primeiro é o Francisco Cavalcante Pontes de Miranda, tá? Ou seja, esse jurista, né, Pontes de Miranda, ele é extremamente conhecido, tá? Então ele trouxe várias contribuições, tá? Para dentro do direito educacional. Nós temos Anísio Teixeira, que foi um grande educador,
né, que foi um grande jurista também. Nós tivemos também o Renato Alberto Teodoro Dil, né, que ele vai falar um pouquinho do direito e da educação. Edivaldo Boaventura, que vai falar bastante sobre isso. E nós temos o nosso grande educador, que é Paulo Freire. Embora ele não tenha sido um jurista propriamente dito, mas ele chegou a concluir o curso de bacharel em Direito lá na Faculdade de Recife, e ele trabalhou no Ministério da Educação no governo João Goulart, trabalhou no Conselho Estadual da Educação e secretário da Educação de São Paulo. Ele se tornou um pedagogo mais famoso em diversos países. Entre muitas obras, a gente conhece muito a pedagogia da autonomia, a pedagogia do oprimido, a educação como prática da liberdade, né? E em 1964 ele foi caçado, preso e exilado, tá? Então é importante falar do Paulo Freire aí como um educador que contribuiu, né, muito dentro dessa área aí da educação, tá? O direito educacional, em termos efetivos de direito educacional, teve a sua origem no primeiro seminário, tá, do direito educacional que foi realizado pela Universidade de Campinas, a Unicamp, nos dias 19 e dia 21 de outubro de 1977, tá? Esse primeiro seminário de direito educacional, ele apresenta um marco significativo, tá, na evolução do pensamento educacional brasileiro, numa perspectiva social, em razão do aumento da demanda da educação, o aumento das instituições de ensino, o aumento dos conflitos em relações educacionais. Então, por que é importante? Porque a escola ela se tornou para todos, né? Então, não tem como discutir escola e escolaridade se não pensar numa perspectiva social dentro de uma perspectiva do direito educacional, que é de extrema importância. Quais são as leis que vocês que estão fazendo o curso de direito educacional precisam ter, assim, sabe, como debaixo da manga, assim, que é a Lei de Diretriz de Educação Brasileira, a LDB, que é a Lei 93/94/96. Vocês precisam saber dessa lei. Vocês têm que saber ela, ler ela, porque vocês estão fazendo o curso de Direito, ela é nosso marco, ela é a lei que vai tratar o que é, como é, os princípios da educação brasileira. Eu tenho um fundo aqui, que é o meu cachorro, vocês estão ouvindo, me perdoem, mas tem coisas que a gente não consegue evitar. Nós também temos o Fundep, né, que foi criado por uma emenda constitucional, tá? Emenda Constitucional 14 de 1996, e temos também a lei que é muito importante, que é a lei do Plano Nacional de Educação, que vocês precisam estar olhando, que ela tem um prazo de validade de 10 em 10 anos, né, que é a lei, o Plano Nacional de Educação. Eu falei dos autores, que seria o Francisco Cavalcante Pontes de Miranda. Ele foi um jurista, ele foi um sociólogo, ele foi um filósofo, tá? Ele foi o pioneiro em relação ao reconhecimento jurídico do direito na educação, tá? Ele publicou uma obra inédita e rara que fala sobre o direito à educação, tá? E é muito importante, vocês que estão nessa área, se puder adquirir essa obra, tá lá no meu material, dá uma consultada e faça a aquisição dessa obra. Anísio Teixeira, não preciso nem falar, que ele foi um grande educador, né? Administrador público, pensamento público, político e educacional. Anísio Teixeira, em 1930, ele liderou um movimento pioneiro da Escola Nova. Então, é muito importante quando a gente fala do Anísio Teixeira, tá? E ele tem, assim, alta relevância no setor da educação e do direito. E o Renato Alberto Teodoro, pouco se sabe sobre ele, sobre biografia e as contribuições do Renato, mas assim, ele teve uma grande contribuição como jurista e educador. Ele iniciou as bases, o alicerce do direito educacional através de uma tese de livre docência dele chamada A Contribuição à Sistematização do Direito Educacional. Tá? Então, também fica a dica aí desse grande jurista que traz contribuições relevantes para o entendimento, que são doutrinas, né? São doutrinas muito sólidas para o nosso entendimento aí, quem está na área da educação. E o Edivaldo Boaventura, que é um jurista, educador contemporâneo, escritor, doutor em Direito e mestre em PhD pelos Estados Unidos, é professor emérito da Federal da Bahia. Segundo ele, o direito educacional não pode ser visto, né, não pode ser visto e estudado tão somente dentro dos limites da legislação. Ele entende que tem que ser ampliado, né, tem que ser uma coisa muito maior.
E ele escreveu também um livro sobre o direito educacional, que se chama Educação Brasileira e o Direito, de 1997. Então, uma referência, né, em relação a esse Boaventura, que vem defendendo aí, escrevendo grandes contribuições na área jurídica, tá? Então, veja, o que eu queria chamar a atenção para vocês é esse entendimento, que eu acho muito interessante vocês compreender, tá? O papel do direito educacional, o papel do direito, o que é esse direito educacional, o que é a jurisprudência, esse entendimento, essa análise das decisões dos julgadores, que vai trazer altas contribuições, altas informações para nosso aprofundamento enquanto profissionais da educação e do direito. É importante para quem pretende também fazer gestão, quem atua na gestão escolar, fazer esse curso, porque isso só vem agregar conhecimento, tá? Então, eu considero de extrema importância, muito importante, para que vocês possam ampliar a formação de vocês, levando em consideração todo esse processo, todo esse entendimento da lei, buscando entendimento do que é uma jurisprudência, do que é doutrina, o que vem sendo entendido pelos juízes do nosso país. Então, isso é muito importante. Se você for um estudioso, um leitor dentro dessa área, com certeza você vai ser um excelente profissional, e provavelmente você já é, porque você está aqui fazendo o curso com a gente, está aqui buscando informação, né? Isso é muito válido. Então, eu vou encerrando aqui a aula de hoje, deixando essas dicas para vocês. Estou mandando material com várias jurisprudências para vocês lerem, para vocês verem, compreenderem o que o juiz, porque para cada caso o juiz vem determinando tem um parecer, então é legal vocês darem uma olhada nos termos jurídicos, né? E eu estou deixando para vocês, tá? Para que vocês me enviem 3 perguntas bem básicas de acordo com aquilo que está no material. Para que estudar direito educacional? Explique o que é jurisprudência e quais as leis protegem os estudantes, né? E nós, professores, que vai falar sobre isso. E 2 perguntinhas de múltiplas escolhas que vocês vão fazer e vão mandar para mim para a correção, ok? Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Muito obrigada por ter colaborado, assistido aí nossa videoaula de hoje. E qualquer dúvida, estou à disposição. Até já, nossa próxima aula. Muito obrigada.